Graça e paz, meus amados irmãos, boa noite, povo de Deus. Mais uma vez aqui com vocês, nesta noite abençoada de domingo, depois de um final abençoado, um final de semana abençoado, onde nós estamos aqui para falar mais uma vez acerca da palavra de Deus. Espero que vocês estejam bem aí nas suas casas, estejam aí guardando este período da quarentena, que eu posso te dizer, meu irmão, já está no final, porque o nosso Deus tem se levantado nesses dias. O nosso Deus tem operado maravilhas e Ele está cuidando de nós, está cuidando de mim, está cuidando de você. Meu querido irmão, é com muita alegria que estou aqui esta noite para lhe trazer uma reflexão, para lhe trazer uma meditação acerca da palavra de Deus. Eu quero te convidar a estar comigo nesta hora. Reúna aí a sua família, chame aí as pessoas que estão com você na sua casa, fiquem bem próximos aí, se assentem, fiquem bem confortáveis, porque vamos agora meditar na palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, pega aí as suas anotações. Nós vamos então elevar os nossos pensamentos ao Senhor e falar com o nosso Deus. Amém? Feche os seus olhos e curva a sua cabeça nessa hora. Eu quero orar com você. Meu amado Deus, Senhor nosso Pai, queremos te agradecer por mais, Senhor Deus, esta oportunidade de compartilhar com meus irmãos, Senhor Deus, a sua palavra, Senhor. E é nesta hora que eu peço ao seu Espírito Santo que me conduza, Senhor, ao entendimento e à reflexão daquilo que o Senhor quer nos ensinar, Senhor Deus, esta noite. Pai, nós temos muitos motivos para agradecer. E nós agradecemos, Senhor Deus, colocando diante de Ti o nosso coração, inclinado a Ti, Senhor Deus, em louvor, adoração e gratidão pela restauração da saúde da nossa irmã Viviane, que já está na sua casa, Senhor. Nós Te glorificamos, ó Deus, que o Senhor tem operado maravilhas em nosso meio e tem se revelado a nós como um Deus presente, um Deus vivo, um Deus real. Agora, Senhor, nós vamos meditar na sua palavra. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor possa falar aos corações, essas pessoas que estão agora nos ouvindo, onde chegar, Senhor Deus, este vídeo, que o Senhor possa operar as maravilhas do seu nome e a glória que vem do seu trono. Pai amado e santo, nós te agradecemos, Senhor. Eu peço a Ti que me use em nome de Jesus. Amém? Meu querido irmão, esta noite eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no Evangelho de Marcos. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Quero te convidar aí comigo lá no verso 27. Marcos, capítulo 8, verso 27. Você pode abrir comigo aí no seu lugar? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui num vídeo, mas você pode glorificar a Deus aí na sua casa, você pode dar glórias ao nome do Senhor. Você já encontrou? Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 27. Diz assim a palavra do nosso Deus. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros uns dos profetas. Aqui no verso 29 diz assim: E ele então lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta noite eu quero compartilhar com você esta porção da palavra de Deus, que você possa abrir o seu coração e caminhar comigo, meditar nas Escrituras. Aqui no texto nós vemos um período onde o Senhor Jesus envia os seus discípulos para poder, depois de ter aprendido com o Mestre, ouvido as suas mensagens, proclamar a palavra da verdade, falar acerca do Messias e acerca do Cristo. E ao voltar a retornar ali à presença de Jesus, o Senhor Jesus então interroga esses discípulos. Ele fala com eles e faz a pergunta: o que as pessoas lá fora estão dizendo que eu sou? O que estão dizendo de mim? E os discípulos aqui respondem. Alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, e outros falam que o Senhor é um dos profetas. Aí vem a pergunta de Jesus direto no coração daqueles discípulos: e vós? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A palavra do Senhor nos mostra acerca aqui dos evangelhos, principalmente os sinóticos,
que eles se calaram, ficaram ali paralisados, mas apenas Pedro teve coragem de responder esta pergunta. Pedro então encheu ali os seus pulmões, encheu-se de coragem e disse: eu disse que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Meu querido irmão, esta pergunta, ela tem calado o meu coração nesses dias. Essa pergunta tem calado, tem falado comigo, porque o Senhor tem perguntado aos seus discípulos: o que os homens lá fora estão dizendo que eu sou, diante dessas situações? Diante de uma situação de crise tão grave em nosso país, diante de muitas situações que estão sendo claras às pessoas, aparecendo, se levantando diante dos olhos de todos, diante de uma pandemia, de tantas revelações, o que estão dizendo de Deus? O que as pessoas aí, os seus vizinhos, estão falando acerca de Deus? O que estão dizendo do Messias, do Cristo? Mas a pergunta do Senhor aqui não se refere somente àqueles que não o conhecem, aqueles que estão dizendo, e às vezes com os olhos estatelados e atônicos, diante dessa situação. Não, o Senhor também pergunta aos seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Talvez aí você no seu lugar esteja pensando em responder esta pergunta. Eu quero agora compartilhar contigo, caminhar contigo nas veredas da palavra. Eu quero te explicar algumas coisas que aconteciam no coração daqueles discípulos. Alguns daqueles homens, os primeiros discípulos de Jesus, meus queridos irmãos, eles verdadeiramente não tinham a revelação de quem era Jesus. Eles seguiam Jesus, mas eles não sabiam quem era o seu mestre. Alguns desses discípulos, eles foram ali induzidos por João Batista. Os seus primeiros discípulos eram discípulos de João. E aí então João, quando observa ali Jesus após sair as águas do batismo, ele reconhece o Messias, reconhece o Cristo. E João Batista então diz aos seus discípulos: este homem que vocês devem seguir. É esse homem a qual eu tenho pregado, eu tenho preparado o caminho para este homem. Então aqueles primeiros discípulos de Jesus seguiam Jesus com aquela convicção, aquele entendimento de que ele era o Messias, de que ele era o Rei, de que ele era o Filho de Deus. E eles seguiam Jesus. Muitos de nós, meus irmãos, temos também esta convicção, que Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Rei não só de Israel, mas ele é o Rei de todas as coisas. Mas será que verdadeiramente nós conhecemos e sabemos quem é o Messias? Nós vamos ver aqui que a palavra de Deus nos mostra. E João, nós estamos aqui no Evangelho de Marcos, um dos sinóticos, mas é o Evangelho de João que tem a coragem de revelar a verdadeira identidade do Messias. Porque muitas vezes precisa ter coragem de declarar quem é Jesus, meu irmão. Porque quando nós seguimos a Jesus e nós não temos convicção de quem ele é, nós apenas sabemos que ele é o Messias, mas nós não temos o entendimento de quem é o Messias. Nós podemos construir uma identidade, nós podemos moldar uma fantasia de quem é esse Deus. Esta palavra, meu irmão, é uma palavra que nos faz refletir, porque muitas vezes nós desenhamos uma personalidade, nós moldamos uma estrutura de um Deus que nem sempre se parece com o Deus da Bíblia. Nem sempre vai se revelar o Deus que ele realmente é. Isso é muito fácil de entender aqui, olhando, lendo os evangelhos. Nós vamos perceber que este mesmo Pedro, que revela aqui, que diz que Jesus é o Cristo, que ele é o Messias, num determinado momento, quando ele ouve uma palavra de Jesus acerca do que ia acontecer com este Messias, Pedro então repreende a Jesus. Quando Jesus diz que o Filho do Homem será morto, crucificado, será levado preso, na cabeça de Pedro, no entendimento do Messias que Pedro tinha, isso não poderia acontecer. O Messias jamais poderia ser preso. O Messias não poderia ser cuspido, humilhado, açoitado e envergonhado. Isso não cabia no entendimento de Pedro acerca do Messias que ele tinha construído. Pedro, um judeu, e a maioria dos judeus, eles sabiam sim quem era o Messias, sabiam quem poderia ter essa conotação. Muitas pessoas ali se denominavam Messias naquela época. Mas existiam algumas características que se encaixavam com o verdadeiro Messias. Mas na cabeça do judeu, o Messias, ele viria assim como rei, ele viria assim como alguém poderoso. Mas este Messias não, meu irmão, esse Messias não poderia ser envergonhado. Esse Messias nunca seria preso. Esse Messias não seria motivo de chacota diante dos homens. Ele não poderia ser açoitado, morrer numa cruz. Não, esse não era o Messias que eles esperavam.
mas é o Messias que estavam dentro do coração deles. É o Messias que se encaixavam na perspectiva, no projeto de Messias que eles tinham. E é por isso que Jesus, ao encontrar com estes homens, perguntam quem eles lá fora dizem que eu sou. Porque Jesus sabia que as pessoas que não o conheciam, só ouviam falar, eles poderiam sim elaborar, eles podiam sim pensar numa imagem acerca do Messias. Eles poderiam desenhar algumas características e pensar acerca desse Messias. E isso acontece hoje também nos nossos dias. Quando você fala de Jesus ou você professa sua fé, como que as pessoas entendem esse Jesus? Como que elas veem a sua religião, como que elas veem a sua fé, como que elas entendem aquilo que você fala acerca da sua fé? Mais do que isso, como você tem apresentado a sua fé com as suas atitudes, os seus pensamentos e aquilo que sai da sua boca? Essa era a pergunta de Jesus para aqueles homens. O que as pessoas dizem que eu sou? Mas Jesus faz aquela segunda pergunta, uma pergunta muito mais enfática, muito mais contundente, muito mais cortante, muito mais importante naquele contexto. Jesus pergunta para os seus discípulos, aqueles que ouviram a palavra através da boca dele, aqueles que ouviram os seus ensinamentos, aqueles que viram e participaram de milagres, aqueles que observaram atitudes de Jesus, eles perguntaram para os outros e agora Jesus pergunta para eles. Hoje Jesus pergunta para nós: e vocês que me conhecem? E vocês que me ouvem? E vocês que conhecem tanto acerca da minha vida e dos milagres que tenho feito? O que vocês estão dizendo por aí que eu sou? Parece algo até redundante perguntar para a igreja do Senhor nos nossos dias se conhecem a Jesus. Porque hoje o que nós temos no nosso coração é uma intenção, é um desejo que arde em nós de proclamar o Evangelho, de falar acerca deste Jesus. Mas Jesus nos pergunta esta noite: o que vocês estão dizendo lá fora de mim? O que vocês dizem que eu sou? O que o Senhor colocou no meu coração esta noite, meu irmão, que não é apenas uma pergunta que nós podemos responder com a nossa boca. Jesus está perguntando para a igreja dos nossos dias: o que vocês estão dizendo de mim com as suas atitudes? O que vocês estão dizendo de mim com as coisas que vocês aprenderam e que vocês falam? O que vocês dizem que eu sou? Nós vamos ver nos evangelhos, lá mesmo no evangelho de João, o momento onde Jesus está falando acerca do reino de Deus, ele está falando e proclamando o Pai. E então Filipe, um dos seus discípulos, isso já estava, meu irmão, lá nos auges do seu ministério. E aí então Filipe faz a pergunta: olha, o senhor está falando do Pai, está dizendo que vai para o Pai, mas mostra-nos o Pai, nós queremos conhecer o Pai. Só isso nos basta. Filipe estava sendo sincero, irmãos. Era uma necessidade do seu coração, era um anseio da sua alma. Jesus estava apresentando o reino de Deus, estava apresentando o Pai. E então Filipe faz aquela pergunta, mas ele tem uma resposta de Jesus. Jesus diz a ele: Filipe, está andando há tanto tempo comigo e agora você me pergunta quem é o Pai? Agora você me diz: mostra-nos o Pai? Porventura você não percebeu que eu e o Pai somos um? Você não percebeu que você vê a mim, então você vê o Pai? Ah, meus irmãos, muitas vezes nós agimos como Filipe e os discípulos de Jesus naqueles dias. Nós idealizamos um Deus que tem que nos servir, que as suas ações têm que se encaixar com o nosso modo de pensar e até mesmo com o que nós esperamos para esses dias ou até mesmo acerca da nossa religião. Nós desenhamos um Deus que quando algumas atitudes acontecem, algumas coisas acontecem e ocorrem, diferente daquilo que nós pensamos, imaginamos, construímos e idealizamos, nós ficamos confusos, assim como os discípulos também ficaram. E aí nós perguntamos: mostra-nos o Pai, onde é que está o Pai? O que Ele está fazendo diante de tantas situações? Por que isso aconteceu desta forma? Ah, mas isso não é justo. Será que seria justo Deus agir desta forma? Será que isso vem de Deus? Será que isso não é de Deus? E muitas vezes nós confundimos, irmãos, porque ações que são claramente de Deus, nós muitas vezes atribuímos até às vezes o inimigo.
porque não conhecemos verdadeiramente o Pai. Nós observamos atitudes e ações e nós esquecemos de olhar na palavra que revela o Pai. A palavra que mostra quem Ele verdadeiramente é. E eu quero dizer para você, meu irmão, que o Evangelho de João, eu sou apaixonado pelo Evangelho de João, porque João tem a coragem de mostrar a identidade de Jesus, de mostrar a confusão dos discípulos, que muitas vezes eles ficaram confusos sim. Jesus, quando ele diz para Pedro que ele ia ser morto, ia ser humilhado, ia ser crucificado, Pedro, mesmo andando com Jesus, mesmo conhecendo a Jesus, estava ali na sua igreja todos os dias, ouvindo ali os seus ensinos, as suas palavras, ele falava, não, mas peraí, o Senhor está falando do Messias, isso não se encaixa com o Messias. Mas Jesus responde a Pedro, aparta-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas do reino de Deus. Jesus estava dizendo a Pedro que embora ele queresse, embora ele tinha fé, eles criam muito mais do que sabiam. Eles criam muito mais do que propriamente conheciam Jesus. Eles criam nas coisas que eles viam. Eles criam naquilo que eles identificavam. Isso sim faz parte do que o Messias poderia fazer. Eles criam nos milagres porque eles estavam vendo os milagres. Eles criam nos ensinos porque eles viam os resultados desses ensinos. Mas quando vinha a verdade nua e crua, diferente daquilo que eles tinham idealizado, diferente daquilo que eles tinham construído como Messias para o seu coração, então eles ficavam confusos. Não, peraí, isso daí não parece coisa do Messias. Muitas vezes nós também agimos assim. E esta noite eu quero te convidar a fazer uma reflexão profunda e falar ali com o seu coração e responder esta pergunta de Jesus. Como nós temos apresentado Jesus lá fora e quem nós estamos dizendo que Jesus é. Sabe como que João apresenta Jesus? Ele não apresenta Jesus apenas como mestre. Sim, ele também faz isso. Mas ele não apresenta Jesus apenas como Messias. Sim, João também faz isso. Mas ele não apresenta Jesus apenas como Filho de Deus, como os outros evangelhos fazem. O Evangelho de João, ele apresenta Jesus como o próprio Deus. No capítulo 10 do Evangelho de João, nós vamos ver a declaração do próprio Jesus. Ele conversando com a mulher samaritana, ela pergunta acerca do que ele está falando do reino de Deus. E ela diz, olha, eu sei que quando vier o Messias, ele também nos anunciará estas coisas. E Jesus ali naquele momento, ele diz àquela mulher, sim, este Messias sou eu que falo com você agora. Jesus ali, ele então se declara o Messias. Mas tem um dado momento que ele fala ali com os seus discípulos, eu e o Pai somos um. Jesus está declarando, ele está apresentando ali aqueles homens que só vão ver esta verdade depois da morte de Jesus, a sua crucificação e a sua ressurreição. Assim como os discípulos entenderam o que estava sendo pregado, quando Jesus morre e ressuscita, aqueles homens que veem Jesus na cruz e quando o céu então se escurece, vem um grande tremor e o véu do templo se rasga de cima a baixo, os guardas lá que estavam ali guardando aquele momento olhavam para a cruz e disseram, verdadeiramente este é o Filho de Deus. O Senhor está nos chamando esta noite, irmãos, a nos lembrar de quem verdadeiramente é o Messias. Verdadeiramente a característica, a identidade do Messias. Nós somos discípulos de Jesus, mas Ele é o próprio Deus. Você tem apresentado Jesus às pessoas como o próprio Deus? Ou você tem apresentado Jesus como uma religião? Ou como muitos criam em muitos Messias que tinham lá. Cada Messias tinha uma característica. As pessoas seguiam Jesus. Alguns discípulos seguiam Jesus, como também seguiam Barrabás. Barrabás também tinha lá seus discípulos. João Batista também tinha lá seus discípulos, que depois tornaram-se discípulos de Jesus. Mas eles seguiam ali um Messias que eles entendiam judaicamente como era. E ao longo da sua caminhada com Jesus, eles foram percebendo que tipo de Messias Jesus se tornou. Um Messias que, embora estivesse ali em carne, embora ele dissesse que era filho de Deus, ele tinha algo diferente, algo sobrenatural ali naquela pessoa.
E aos poucos eles foram identificando e vendo Jesus como o próprio Deus. Esta pergunta, ela falou muito alto ao meu coração e eu estava meditando sobre isso. Porque nós temos que, nesses dias que se seguem, na época que vivemos, ter a certeza e a convicção do Deus que nós servimos e saber quem é esse Deus. Mais do que isso, nós temos que dizer às pessoas claramente quem é esse Deus. Nosso Jesus é Deus. Ele é o Deus que está com as suas mãos estendidas sobre nós. Existem algumas palavras claras, promessas gloriosas para nós, acerca deste Deus, acerca do nosso Mestre, acerca do Messias. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 13. Eu quero ler com você o verso 8. Acompanhe comigo. Zacarias está lá no Antigo Testamento. Capítulo 13, verso 8, diz assim a palavra do nosso Deus. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificação, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Irmão, esta palavra é acerca da igreja para nós esta noite. O Senhor aqui está dizendo que terá sim um filtro, e farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei. Aqui ele está falando que nesses dias que estamos vivendo acontecerá que toda a terra, diz o Senhor, que duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Quero que você pense aí no seu coração. O Senhor está revelando a nós através desse texto esta noite. O verso 9 diz, e farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, e como se purifica o ouro. O Senhor diz aqui também na segunda parte desse texto, e então eu ouvirei, e direi, é o meu povo, e esta parte, a igreja dirá, o Senhor é o meu Deus. Para que nós como igreja declaremos, como diz aqui o texto, o Senhor é o meu Deus, nós precisamos verdadeiramente conhecer esse Deus e declarar lá fora quem Ele é na minha e na sua vida. Declarar lá fora que Ele é um Deus vivo. Declarar que nós sabemos a quem servimos e que não é um Deus que nós colocamos no bolso, que faz somente o que nós queremos. E quando as suas atitudes fogem daquilo que a gente quer, não, peraí, esse Deus não é o Deus justo que eu imagino. Ah, esse Deus não é o Deus que eu esperava que fizesse isso, meu irmão. Deus não é garçom, Ele não está aqui para servir as nossas vontades. Deus é um Deus soberano, Ele age como Ele quer, no tempo que Ele quiser, e Ele faz como Ele quer fazer. O texto aqui diz que nesses dias, Deus passaria esta terceira parte, segundo o texto, por um filtro e purificaria. Purificar como ouro, irmãos, é passar pelo fogo da purificação. É peneirar ali e olhar verdadeiramente o que temos no coração. Aqui ele diz que depois disso, este povo aqui a qual ele está se referindo, esse povo vai falar e ele vai ouvir. Então ele dirá, o Senhor dirá, este é o meu povo. E aqui está dizendo que este povo vai dizer, este é o meu Deus. Esta é a resposta daquela pergunta que está lá em Marcos, que Jesus diz. O que vocês estão dizendo que eu sou? Muitos se calaram naquele dia. Apenas Pedro teve coragem. Será que nós estamos nos calando nesses dias? Devemos ter coragem de saber que estamos passando por um período de purificação. Um período de separação. Aqui o Senhor fala sobre a terça parte. Nós entendemos claramente que há aí uma separação, uma divisão. E este povo que Deus está dizendo que ficou aqui, este povo é o povo de Deus, esse povo aqui é a igreja do Senhor, é aqueles que creem, aqueles que seguem Jesus como discípulos, servos
amados, servos fiéis. Mas neste momento ele diz, o Senhor fala aqui nesse texto que ele purificará este povo. E depois de purificar este povo, como se purifica a prata e como se purifica o ouro. Meu irmão, se você quiser saber como que é essa purificação, pesquise sobre isso. Você vai ver que o ouro ele é purificado das suas impurezas e sujeiras no fogo. Tudo se queima, mas o ouro não se queima. A prata ela é purificada de tal forma que você consegue enxergar o seu rosto nela. É assim que o Senhor está falando, que está fazendo conosco nesses dias. E aqui o texto diz que depois de tudo isso, este povo invocará o nome dele. Você tem invocado o nome do Senhor como seu Deus? E aqui está dizendo, invocará o meu nome e eu ouvirei. Irmãos, não sou eu que estou dizendo. É a palavra do Senhor que diz. Nós invocamos o nome do Senhor e ele nos ouvirá. E aqui a palavra está dizendo que depois que ele vai ouvir, ele dirá, este é o meu povo. E aqui respondendo aquela pergunta de Jesus, ele diz que esta terça parte, esse povo purificado, ele também vai declarar, este é o meu Deus. A pergunta de Jesus para aqueles discípulos, que muitas vezes se confundiam, tanto é verdade que quando Jesus foi preso, eles sumiram, eles fugiram, cada um voltou a fazer o que fazia. Quem era pescador voltou a pescar, quem era lavrador voltou a cuidar da terra. A Bíblia diz nesse mesmo texto de Zacarias que perseguem os pastores, ferem os pastores e as ovelhas se dispersam. Nesse mesmo texto de Zacarias, um pouquinho antes, nós lemos no verso 8, está escrito no verso 6 e 7. Aqueles homens fizeram isso com medo, porque não tinham essa convicção no coração e eles ficaram ali atordoados. E agora, eu quero te chamar a atenção, meu irmão, sabe por que eles fizeram isso? Porque no coração deles tinham um tipo de Messias que eles estavam seguindo. Eles estavam confusos porque eles estavam seguindo o Deus que eles idealizavam, o Messias que eles idealizavam. Aos poucos eles foram conhecendo quem era verdadeiramente esse Messias, mas de repente esse Messias é preso, ele vai para a cruz. Talvez Pedro tenha se lembrado, e por isso que Pedro foi o único a ficar ali perto do Sinédrio, a ver Jesus ali já preso. E por isso que ele consegue ali observar tudo o que está acontecendo, e as pessoas apontam Pedro, e ele acaba negando Jesus, porque ele está muito próximo ali do Mestre. Ah, meu querido irmão, eles ficaram preocupados, porque o Messias que eles esperavam, o Messias que eles idealizavam, não poderia ser preso e levado, embora eles tivessem ouvido. Nos nossos dias nós ouvimos palavras, pregações, você deve ter ouvido muitas. Nós ouvimos ensinos, mas nós nos esquecemos que a palavra ela é a verdade. E quando acontece uma tragédia, uma situação a qual nós não conseguimos explicar, nós temos dificuldades de atribuir ali uma ação de Deus, ou atribuir que Deus está no controle, uma sensação que aos nossos olhos pode até parecer uma sensação injusta, mas nós esquecemos que Deus nunca perdeu o controle do mundo. Ele sempre esteve à frente. As suas mãos são fortes e poderosas e Ele está no controle de tudo. E a Bíblia diz que este Deus é o verdadeiro Deus. Ele faz como Ele quer. É no tempo dEle. É na hora dEle. Mas as suas promessas são cumpridas. E neste texto que nós lemos em Zacarias, ele diz que nós vamos declarar que Ele é o nosso Deus. E Ele nos ouvirá. E Ele vai dizer, este é o meu povo. Vamos responder esta pergunta de Jesus. O que eles lá fora nos estão dizendo diante desta pandemia, de tanta situação pelo país? O que as pessoas estão dizendo acerca de Deus? Quais são os Messias que elas estão seguindo? Mas nós podemos dizer acerca do nosso Deus. E aí então ele pergunta, e vocês? O que vocês estão dizendo que eu sou? Será que nós vamos ser contados com aqueles que estão calados? Será que seremos contados com aqueles que vão ficar quietinhos? Ah, eu vou na igreja, eu pego a minha Bíblia, ponho aqui debaixo do meu braço, mas estão perguntando uma coisa que eu não posso responder, vamos esperar os acontecimentos. Ou será que nós vamos ser contados com aqueles corajosos como Pedro e vamos declarar, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Deus, e tu és verdadeiramente o Filho de Deus.
E quando nós declararmos isso de coração, não só com as nossas palavras, mas com as nossas ações e atitudes, todo mundo conhecerá quem é o seu Deus, quem é o meu Deus, quem é o nosso Deus. E aí então nós podemos declarar que Jesus Cristo é o Senhor desta nação. E aí nós podemos declarar que Ele reina e vive para sempre. Independente de pandemia, independente de crise econômica ou política, independente de tudo que se faça, porque tem hora que parece que o chão sumiu, parece que as coisas se estremeceram tanto que nós não sabemos nem onde segurar. Mas se você confia no Deus da Bíblia, o Deus vivo, aquele a qual Jesus perguntou para os discípulos e ele declarou naquela morte e ressurreição da cruz que ele era Deus, se você confia neste Deus, você está tranquilo. Porque ele nunca perdeu o controle da história. Porque nós o invocamos como Deus. E ele nos declara como povo seu. Feche os seus olhos nessa hora, curva a sua cabeça, eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai amado e santo, nós te glorificamos por esta palavra, essa revelação tremenda através das suas escrituras. Eu quero declarar a Ti, Senhor Deus, e aqui diante dos meus irmãos que estão acompanhando este vídeo, que eu creio que o Senhor é o Deus desta nação, que o Senhor é o nosso Senhor, está sentado no trono, conduzindo todas as coisas, porque o Senhor nunca perdeu o controle do mundo, o Senhor reina e vive para sempre, e nós somos guiados e cuidados por Ti. Senhor, eu quero abençoar cada família, quero abençoar, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã, cada casa que abriu hoje, através desse vídeo, a porta para que eu pudesse ministrar esta palavra. Quero te agradecer pelos seus feitos, tudo que o Senhor tem feito e o que o Senhor ainda fará. Pai, nós te agradecemos e te glorificamos, porque o Senhor é o Deus da Bíblia. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Meu irmão, quero declarar que você vai ter uma semana abençoada na presença de Deus. Nós estamos aqui contando os dias. Daqui a pouco esta quarentena acaba, já tem uma data prevista aí, início de maio. E estaremos reunidos na igreja, mas eu quero te chamar a atenção. Eu fiz aqui no GCEL as nossas sextas-feiras. Se você não está participando, você está perdendo. Nós fizemos a pergunta para aqueles irmãos. Quando abrir a igreja e você puder entrar ali, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Alguns irmãos declararam, quero dar um abraço no irmão, outros até declararam, fiquei feliz, quero dar um abraço no pastor. Meu irmão, o que nós temos que fazer é dobrar os nossos joelhos e louvar a este Deus que cuida e tem cuidado de nós, de mim e de você. Nós temos que adorá-lo, nós temos que reverenciá-lo, temos que engrandecer o seu nome e levantar o seu nome por toda esta nação. Nós temos que nos fazer presente como igreja do Senhor e declarar, assim como Jesus perguntou, este é o nosso Deus e Ele vive e Ele reina para sempre. Se prepare para cultuar ao Senhor. O que você vai fazer diferente do que você tem feito antes desse tempo de quarentena? Pense nisso.